Graça e paz, queridos! O Edson Barbosa, criador do método Aprendendo com a Bíblia. No vídeo de hoje estaremos falando como ministrar uma aula com excelência na EBD. Isso mesmo, você que tem o desejo de ser um excelente professor de escola bíblica dominical, estaremos dando algumas dicas para que você possa ministrar as aulas com bastante maestria. Se você quer ser um professor de excelência da EBD, vem comigo nesse vídeo onde estaremos passando algumas dicas. E a primeira dica que eu estarei dando para você que almeja ser um excelente professor, esta é primordial, é essencial para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida que almeja e tem o desejo de ser um excelente professor da EBD. Primeira dica: prepare a sua aula regado na oração. Isso mesmo, antes de você preparar a sua aula, antes de você ministrar a sua aula, primeiro, faça uma oração. Ore ao Senhor e peça para Deus que venha te capacitar, que venha te dar sabedoria, que venha abrir a sua mente estudantil, a sua mente espiritual, que venha preparar os corações de cada aluno que estará ali presente para receber a ministração da sua aula, que Deus venha te dar sabedoria para que possa ser guiado pelo Espírito Santo e que a lição que estará sendo ministrada surta efeito no coração de cada aluno. Sendo assim, baseando na oração a sua lição, pedindo a Deus sabedoria, certamente o clima da sua classe será um clima mais alegre, um clima mais leve, um clima mais saudável. Por quê? Porque a sua aula foi preparado, foi regado na oração. Esta é a primeira dica. A segunda dica é: estude a lição de forma antecipada. Isso mesmo, não queira estudar a lição faltando 1 hora, 2 horas, 3 horas ou até mesmo um dia antes. Nunca faça isso. Por quê? Porque sendo assim, você não estará dando a lição com propriedade, com clareza, com convicção. Haverá algumas situações que você estará titubeando, algumas situações você não estará falando com propriedade porque não houve uma preparação de forma antecipada. Então, estude a lição de forma antecipada. Durante a semana, vem estudando, porque no dia que você for ministrar a aula, certamente você estará ministrando a aula com propriedade, com clareza, com convicção e, acima de tudo, com segurança e apto a estar respondendo se eventualmente ocorrer algum tipo de pergunta, você estará preparado. Então, segunda dica é: estude a lição de forma antecipada. Terceira dica é: faça pesquisa. Não fique apenas detido na lição, no conteúdo da revista. Por quê? Porque tudo isso o seu aluno já sabe, porque ele também tem a lição, ele contém a lição, ele estudou a lição. Traga algo diferenciado, que não esteja contido na Bíblia, mas que coaduna com a lição. Para isso existe o Google, YouTube, comentário, dicionário. Recheie a sua aula com pesquisas que você pesquisou e trouxe para estar ministrando, para estar colaborando com a sua ministração. Então, terceira dica é:
faça pesquisa baseado naquele conteúdo, naquele tema daquela lição que estará sendo ministrada. Essa é a nossa terceira dica. Mas tem também uma quarta dica e esta é essencial também. Queira conhecer os seus alunos. Isso mesmo. Porque eu digo, queira conhecer os seus alunos. Você não está pregando ou lecionando de forma aleatória. Certamente você estará lecionando para uma classe, seja de criança, seja de jovem, seja de adolescente, seja de senhoras, ou seja até mesmo de senhores. Então você precisa conhecer o seu público-alvo, a quem você estará ministrando aquela aula, porque se você não conhecer cada personagem, cada aluno, cada departamento, eu não vou lecionar uma lição de jovem para dar o mesmo linguajar que eu usaria para os adolescentes ou para as crianças. Não, eu preciso conhecer o meu público-alvo, ou seja, os meus alunos, para que eu venha lecionar de acordo à linguagem deles. Então, eu preciso conhecer quem são os meus alunos. Se é para senhores, eu vou tratá-lo, eu vou lecionar para senhores, na linguagem deles, para que eles possam compreender e entender. Então, a quarta dica é: procure conhecer quem são ou quem é os seus alunos. Certo assim? Mas temos a última dica que eu fiz questão de assinalar. A última dica é: seja dinâmico. Isso mesmo, seja dinâmico, pois a sua aula tem que ser uma aula bem dinâmica, porque tem pessoas que vão para EBD, o intuito dela é aprender algo da parte do Senhor, e certamente quem será o canal? O canal será o professor. Não é verdade? E às vezes ele vem tão cansado do trabalho, às vezes ele trabalhou a semana toda, se acordou cedo e foi para a igreja porque quer assistir uma aula, quer aprender o Senhor. E se aquela aula for uma aula monótona, certamente aquele aluno vai dormir em sala de aula, vai ficar orando em espírito, pedindo a Deus que termine logo e dizendo: no próximo domingo eu não venho mais. Mas se sua aula for dinâmica, ele vai ficar com gostinho de quero mais, e na próxima lição ele quer estar presente. Então, seja dinâmico, crie estratégia, faça com que os alunos sejam participativos na sala de aula, faça pergunta, crie situações para que você possa envolver a sua classe, para que você possa envolver os seus alunos. Então, a última dica de hoje é: seja dinâmico. E se você for dinâmico, certamente os seus alunos amarão a sua aula, e na próxima aula ele quer te ouvir outra vez. Certo assim? Te aguardo no próximo vídeo e tenha uma doce paz na presença do Senhor Jesus. Certo assim?